Você já olhou para as águas escuras de uma lagoa e se perguntou que segredos ela esconde? Na Lagoa Mundaú, em Alagoas, um dos mais belos cartões postais de Maceió, a resposta pode te surpreender. De dia, é fonte de vida para pescadores. Mas quando a noite cai, ela se torna um portal para o mistério. Os pescadores mais antigos contam uma história, um causo, passado de geração em geração. Eles juram que, sob a superfície calma, não existe apenas lama e peixes. Existe uma cidade inteira, uma cidade rica, amaldiçoada e submersa. Hoje, o Arquivo Enigma mergulha fundo na lenda da Atlântida de Alagoas, a história da cidade perdida de Muribeca. Para entender essa lenda, precisamos viajar no tempo, para uma época de opulência e orgulho. Dizem que Muribeca era a cidade mais próspera da região, tão rica, mas tão rica, que as torres de suas igrejas eram feitas de ouro maciço, brilhando sob o sol nordestino. Mas, como em muitas histórias, a riqueza trouxe a decadência do espírito. A arrogância, a avareza e a completa falta de caridade tomaram conta do coração dos seus habitantes. O caos conta que num dia fatídico, um peregrino, talvez um padre ou um monge, chegou à cidade. Ele estava faminto, cansado, vestindo trapos, pedindo apenas um prato de comida e um copo de água para seguir sua jornada. Mas em Muribeca, ele não encontrou compaixão. Foi humilhado, ridicularizado. Bateu em todas as portas, dos casarões mais imponentes às casas mais simples, e de todas elas foi enxotado com desprezo. Ninguém lhe ofereceu sequer um pedaço de pão. Com o coração pesado, o peregrino deixou a cidade. Ao chegar aos seus limites, ele parou, olhou uma última vez para as torres douradas e, erguendo sua cruz aos céus, rogou uma maldição divina sobre aquele lugar sem alma. No mesmo instante, o céu, antes claro, se fechou em nuvens de tempestade. Um temporal terrível desabou. E as águas da Lagoa Mundaú, que ficava ao lado, começaram a subir, a transbordar, engolindo a cidade pecadora para sempre, num castigo fulminante. A cidade afundou, mas não desapareceu por completo. A lenda diz que ela foi encantada, aprisionada no fundo da lagoa. E é aqui que o Arquivo Enigma encontra o caos mais famoso e arrepiante, um eco de lendas contadas por todo o Nordeste. O mistério do sino de ouro. Diz a tradição que, uma vez por ano, e apenas uma vez, na noite mágica de São João, exatamente à meia-noite, os pescadores que se atrevem a estar na lagoa podem ouvir um som estranho, um toque de sino, abafado pela água, ecoando das profundezas. É o sino da igreja principal de Muribeca, tocando no fundo da lagoa, como se a cidade ainda vivesse. Mas cuidado, esse som não é um convite. Dizem que é um encantamento, uma armadilha para os gananciosos e os medrosos. Se o pescador, ouvindo o sino, for dominado pela cobiça e tentar mergulhar para encontrar o tesouro de ouro, ou se ele se apavorar e tentar fugir em desespero, o encanto da cidade o captura. Sua canoa vira e ele é puxado para o fundo, desaparecendo para sempre, tornando-se mais um morador da cidade fantasma. O sino de ouro não é um chamado para a riqueza, é um aviso. Mas o Arquivo Enigma não se contenta apenas com a lenda. Fomos investigar. Muribeca realmente existiu? A resposta é sim. E é aqui que o mistério se aprofunda, conectando o folclore à história real. Muribeca, ou Muritiba, como era chamada, foi de fato um dos primeiros e mais importantes assentamentos portugueses em Alagoas, lá no século XVII. E ela realmente foi destruída e desapareceu do mapa. Porém, a sua destruição não veio de uma maldição divina ou de uma enchente misteriosa. A verdadeira causa foi a guerra. Durante a invasão holandesa no Nordeste, por volta de 1635, Muribeca, por sua importância estratégica e riqueza, tornou-se um alvo. A cidade foi brutalmente atacada, saqueada e, por fim, incendiada pelas tropas holandesas.
Os moradores que sobreviveram fugiram, abandonando o que restou. A cidade virou ruínas e, com o tempo, a própria natureza cobriu seus vestígios. O crime real que selou o destino de Muribeca não foi o pecado da avareza, mas a violência da guerra. Então, qual é a conclusão do Arquivo Enigma? A lenda fascinante da cidade submersa é, na verdade, uma fusão extraordinária de duas histórias reais. De um lado, temos a existência de uma cidade próspera, Muribeca, que foi destruída e desapareceu tragicamente. Do outro, temos a geografia imponente e misteriosa da Lagoa Mundaú, com suas águas escuras e profundas que sempre alimentou a imaginação do povo. Com o passar dos séculos, a memória do fato histórico, a cidade queimada pela guerra, se misturou com o medo e o respeito pelo fato geográfico, a lagoa. O povo, em sua sabedoria, uniu as duas pontas. A cidade não foi queimada, ela foi afogada. O caos da Atlântida de Alagoas é a forma poética e poderosa que o povo encontrou para explicar e processar um trauma histórico, usando a paisagem que eles veem todos os dias como palco. O sino de ouro que ainda toca à meia-noite de São João. Talvez seja apenas o eco da própria história, um lembrete sussurrado pelo tempo de que, muito antes da Maceió moderna, uma cidade rica e cheia de vida foi varrida do mapa. O arquivo de Muribeca permanece encantado. Obrigado por desvendar mais este mistério com o Arquivo Enigma. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Da próxima vez, sairemos de Alagoas e viajaremos para o sertão de Sergipe, para investigar um dos causos mais clássicos do terror brasileiro. A lenda do lobisomem de Itabaiana. Até lá!